Sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de número 7. Lembrando que o intuito desses aulão é que você aprenda a usar o osciloscópio fazendo diagnóstico em automóveis, aprendendo a fazer diagnóstico avançado. Esse é o intuito meu, Celso Mecânica Avançada, e toda a equipe da Mecânica Avançada. Fazer com que você melhore a sua parte profissional, principalmente o que é voltado para o osciloscópio, né? Usar esse bicho aqui, fazer você ganhar dinheiro usando o osciloscópio, fazer com que você se torne uma pessoa indispensável aí no seu trabalho para o seu patrão, ou de repente, se você for o dono, para o seu cliente. Porque, gente, quando você... Opa, tá cheio de mosquito hoje aqui, hein? Quando você utiliza diagnóstico por imagem, a visão do cliente para o reparador é outra visão. Ele vê você como um profissional preparado, como um super profissional, vamos dizer assim. E isso é muito interessante, porque ele vai te indicar para outras pessoas. Principalmente quando alguém chegar para ele e falar assim: preciso levar meu carro para consertar em algum lugar, você conhece algum mecânico? Aí essa pessoa, esse cliente seu que viu você fazendo diagnóstico por imagem, ele vai falar assim: rapaz, eu só não conheço um mecânico como eu conheço o mecânico, o melhor reparador que eu já vi, que é um cara que utiliza um monte de ferramenta muito legal e ele faz diagnóstico ali no computador, ali na televisão, e ele começa a ver aquelas formas de onda como se você estivesse num médico. Gente, isso é a melhor propaganda que existe, é o melhor marketing que existe. O marketing quando a pessoa te indica. Então, pessoal, vamos aprender a usar o osciloscópio. E assim, você que já é mecânico, você que já é reparador, que já mexe com injeção eletrônica, com parte de eletrônica embarcada, você entrando no mundo do osciloscópio, você vai se sentir muito tranquilo, porque você já sabe como funciona. Você já sabe usar um multímetro. O que vai faltar para você é o quê? É só fazer esses aulões que nós estamos passando para você, né? Fazer de verdade, sentar aí na frente da sua televisão na sua casa, de preferência, né? Ou na frente do seu computador, e sentar sem pressa, sabe? Sentar e falar assim: não, agora eu vou aprender a usar o osciloscópio. E é isso que você vai fazer. Você vai sentar lá e vai entender como funciona, vai entender o porquê daquelas formas de onda, vai entender o porquê daquele tempo, o porquê daquela tensão. E isso vai fazer diferença lá na hora de você fazer o seu trabalho, lá na hora de você fazer o seu diagnóstico. Então, gente, fica com a gente no aulão e aprenda direitinho. Compartilhe com seus amigos que são reparadores, seus funcionários. Fala para ele: gente, eu tenho um treinamento aqui de graça, tá? De graça entre aspas, né, gente? De graça, e é só você disponibilizar o seu tempo. Eu falo de graça entre aspas porque é o seguinte: hoje nós estamos no 7º aulão. Todos os aulões estão ainda no YouTube, canal Mecânica Avançada. Você pode procurar aí, que ele tá lá. Coloca lá em vídeos ou lá em ao vivo, que você vai encontrá-los, tá? É que a gente começou fazendo eles como ao vivo até o 4º. Aí eu parei de fazer o ao vivo porque era de sábado de manhã, tanto é que essa aula ela inicia-se às 9 da manhã. Aí eu parei de fazer ela por causa do meu tempo, e aí eu comecei, essa aula, por exemplo, ela está sendo gravada. Só que a pegada dessa aula ela vai ser um pouco diferente porque ela não será editada. Eu falo, não que ela não será editada 100%. Por exemplo, nós estamos vendo uma imagem aqui do que vai ser o tema hoje. Ó. Hoje nós vamos falar sobre sistema eletrônico turbocompressor turbina, né? Então nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Mas às vezes eu vou mostrar a tela da televisão, a tela do computador, e aí volta para mim. Mas o áudio não será cortado. Você vai ver que não terá corte. Ah, mas o aparelho pifou, não funcionou, vai aparecer, tá? Vai ser num tempo real, como se fosse um aulão ao vivo. Então, se você está no YouTube, esse aulão não é ao vivo, mas normalmente eu estou aqui nos comentários vendo se você está perguntando alguma coisa, ou no nosso grupo de WhatsApp.
Então, se você não está no nosso grupo de WhatsApp do aulão, eu vou deixar o link aqui na descrição, vai lá em Leia Mais e embaixo do título, que você vai ter lá um link. Clica no link e entra no nosso grupo de WhatsApp, que lá a gente está sempre interagindo com o nosso público, né? Com vocês, reparadores. E o mais legal, os próprios reparadores se conversam e se ajudam. E isso é muito legal, muito interessante. Aí eu disse para vocês que esses aulões, que esse é o 7º, eles são de graça, entre aspas. Por quê? Tem 7 aulas, todas estão no YouTube disponíveis para você assistir, para você poder assistir e poder aplicar essas informações. Aulas essas que são exatamente o meu curso de osciloscópio, tá? Então, eu tenho um curso de osciloscópio que está na minha plataforma, que custa R$990. São 61 aulas que tem uma duração de 15 horas, tá? Então, o que eu falo lá, eu vou falar aqui no aulão. Só que o que acontece? Aqui no aulão, essa aula ela vai ser mais lenta, porque eu quero atingir o público que não entende ainda de osciloscópio e aquela pessoa que já faz diagnóstico, mas ainda tem dúvida em utilizar. Então são aulas lentas, aulas passadas, aulas uma vez por semana, para que você consiga absorver de uma forma bem interessante. Só que essas aulas não vão ficar eternamente no YouTube. Nós vamos remover elas do YouTube e nós vamos colocar ela no na nossa plataforma de diagramas elétricos. E quando a gente colocar elas na plataforma de diagramas elétricos, aí você, para assistir, você vai ter que fazer uma inscrição, uma assinatura, como se fosse Netflix, Amazon, e pagar R$29,90 por mês por enquanto, né? De repente, não sei quando você vai assistir essa aula, mas hoje é dia 23 de abril, né, Orlando? É isso mesmo? Tá? Não sei quando você vai assistir essa aula, de 2025, tá? 23 de abril de 2025. Então pode ser que ela esteja mais cara, né? Porque a ideia é jogar essa plataforma de diagrama para R$99 num futuro bem próximo. Então, por enquanto, hoje ainda está R$29,90, mas esse preço não será por muito tempo. Então, você vai ter acesso aos nossos diagramas elétricos, que a gente vai usar nessa aula, e você terá acesso a esse aulão e mais algumas aulas que nós já temos lá disponíveis para que você possa assistir. Mas sempre terá pelo menos uns 4 aulão aqui no YouTube de graça para você assistir. Só que um é complemento do outro. Então, é muito interessante você fazer a sequência, porque com a sequência você vai entender. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre sistema de turbocompressor, né, da turbina, né, o sistema eletrônico da turbina. E se você não fez as outras aulas, a aula 6, 5, 4, 3, 2, 1, você vai até entender, mas muita coisa que você não vai saber o porquê que está acontecendo. E isso é um grande problema. Então, é interessante que você assista essa aula, já que você está aqui, você assista ela, né, para você não depois se perder. Mas depois você vai lá, assiste a 6, assiste a 5, a 4, a 3, a 2, a 1, assiste todas para que você possa... Não, na verdade é o contrário, né? Você assiste essa, depois você assiste a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, para poder pegar o fio da meada. Senão você vai acabar ficando meio perdido e aí não é interessante, tá? Bom, tendo visto e falado tudo que eu queria, vamos lá para o nosso trabalho? Vamos entender o que significa isso? Gente, ó, eu tô com esse carro aqui, ó, mostra aqui, por favor, Orlando. Eu tô com esse carro aqui, gente. Esse carro aqui, esse motor aqui, ó, é o motor é o Golf, né? Motor 1.4 TSI, né? Turbo. Esse motor, gente, ele é usado na Audi e na Volkswagen, mas ele é usado muito, tá? Ele é muito usado e assim, o teste que nós vamos fazer nele aqui é muito parecido com o do 1.0, com o 2.0, tá? Que tenha essa mesma turbina. É que na verdade os sistemas eles são... Opa, bateu alguma coisa ali, foi alguma porta. É que na verdade os sistemas eles são muito parecidos, mas lógico, cada um tem a sua particularidade. Vamos aprender aqui desse motor 1.4 e com certeza você vai conseguir entender como funciona a grande maioria de todas as turbinas eletrônicas, inclusive, gente, de veículo diesel, de veículo pesado, que já estão utilizando essa forma, de funcionamento, tá? Então,
com essa aula aqui, você vai entender muita coisa sobre turbina. E vamos falar a verdade, né? Tudo quanto é carrinho que está saindo agora 1.0 é tudo turbinado. E, gente, falar para vocês uma coisa. Quem anda com carro turbinado não quer saber de outra coisa. Eu tive um Up TSI, que é o Up que, inclusive, se você assinar a plataforma do Diagrama, de R$ 29,90, tem lá um curso do Up TSI. Esse curso eu gravei em 2015. Eu era novinho, não tinha barba branca, que era mó legal. Faz 10 anos atrás, né? Então, eu gravei e eu comprei esse carro, né? E aí, gente, o que acontece? Esse carro, eu desmontei ele, fiz esse treinamento e ele está lá disponível, lá por R$ 29,90. Ô, Orlando, é a nossa porta que tá batendo? Vai lá fechar ela lá então, por favor. Já pega o celular lá para você fazer uns stories. E aí, pessoal, eu comprei esse carro, desmontei ele e fiz, eu não lembro quantas aulas que foram feitas, mas está lá na nossa plataforma de diagrama e é interessante que você assinando a plataforma, o diagrama de R$ 29,90, o site é o newtechnoscope.com.br, você já assiste essas aulas. São aulas bem curtas, acho que dá 1 hora e pouquinho de total, de todo o curso. Olha que diferença, né? Eu era muito ao ponto, né? Agora eu sou eu dou mais uma enrolada. Mas na verdade essa enrolada é para quê? É para que você realmente entenda como que as coisas funcionam. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar do quê? Vamos falar desse sistema de turbo. Eu fiquei esperando o Orlando lá, já me perdi. Que na verdade os carros hoje são todos turbinados, todos não, né? A maioria são turbinados e o carro que é turbo, gente, ele é uma delícia de andar. Você pega um HB20 Turbo, um Up TSI, o Onix Turbo, ele é muito gostoso de andar. Não tem nada a ver com motorzinho aspirado. Então, quem anda com o carro Turbo 1.0 e anda com o carro aspirado, ele quer o turbo, né? Pagando um pouquinho a mais de diferença, ele acaba ficando com o carro turbinado porque é topíssimo para andar. E você imagina, você vai ter um carro que tem um desempenho melhor que 1.6, 1.8 com o consumo de 1.0. Então é o melhor dos mundos. Quer dizer, o melhor dos mundos é o híbrido, né? Mas, né, funciona muito bem e é muito interessante. Bom, vamos entender aqui. Gente, vamos lá. Eu não sei se está pegando certinho a imagem aí, Orlando. Sistema eletrônico, turbocompressor, turbina, mecânica avançada. Gente, vamos entender sobre esse sistema, porque depois que eu mostrar como que funciona esse sistema, eu vou colocar o NIL nos sensores chaves, para que você possa entender e saber aonde você vai colocar o NIL Tecnoscope para você poder testar uma turbina, se ela está com um bom desempenho. Porque imagina você pega um carro, o cliente fala assim para você, meu carro está fraco. Aí você fala, será que o problema está na turbina? Aí você precisa fazer um teste na turbina. Eu falo assim, um teste primário, né, gente? O teste legal mesmo é você remover a turbina, levar para quem é especialista, para ele colocar na máquina dele lá, né, e colocar ar e fazer atuar, para ver se está chegando na pressão total. Mas vai arrancar uma turbina dessa para você ver o trampo que dá. Então, se você conseguir testar ela antes de tirar, às vezes você não consegue testar ela 100%, mas se você conseguir testar ela uns 50%, você já elimina uma puta de uma mão de obra, certo? E nesse caso aqui a gente consegue fazer um teste muito legal. E esse teste que nós vamos fazer aqui, você vai conseguir replicar para todos os outros carros, não vai ter problema nenhum, tá? Beleza? Bom, gente, mudou de tela aqui. Então esse carro aqui, ele tem esse sistema aqui que vocês estão vendo, tá? Então, é um sistema de admissão, né? Aí nós vamos ter aqui, o sensor de pressão de sobrealimentação, que é esse sensor aqui, que é o sensor de pressão da turbina, que é o sensor de pressão do turbo, tá? Que vai verificar como é que está a eficiência da turbina. Aí depois nós vamos ter aqui, o módulo do corpo de borboleta, que é o corpo de borboleta, né? A borboleta de aceleração do motor. Aí nós vamos ter aqui, o sensor do coletor de admissão, GX9 aqui, que é
o sensor MAP, tá? Que é o sensor de depressão quando tem depressão, tá? Que ele vai ficar medindo a depressão do coletor. E nós vamos ter aqui o filtro de ar, ok? Então, como que as coisas acontecem aqui dentro? Pessoal, aqui está o filtro de ar. O oxigênio, ele entra aqui pelo filtro de ar, pelo purificador de ar, na verdade, né? Passa pelo filtro de ar para poder ficar limpo e ele vai já direto para a turbina. Se esse carro está na marcha lenta, a turbina, gente, ela ainda está numa velocidade pequena. Então, ela não está comprimindo ainda o oxigênio. Então, em marcha lenta, até uns 1.200, 1.300 RPM, o carro turbinado, com turbina, com turbocompressor por gases de escapamento, esse carro até os 1.200, 1.300 RPM, ele ainda é um carro aspirado. Ele não é um carro turbinado, tá? E aí esse oxigênio ele vai entrar aqui, vai passar pela turbina, só que só vai passar, né? Porque tá tudo aberto ali, vai passar, vai entrar por esse duto, vai entrar aqui no corpo de borboleta, do corpo de borboleta ele vai entrar aqui no coletor de admissão, do coletor de admissão ele vai passar aqui por um intercooler que fica dentro do coletor de admissão, esse intercooler. Na maioria dos casos o intercooler vai lá na frente do radiador, como todos vocês sabem, né? Mas, quer dizer, eu acho que vocês sabem, né? A maioria já viu. Mas esse carro aqui, a maioria dos carros hoje em dia, tá tudo muito otimizado, né? Então eles colocaram esse intercooler aqui, e esse intercooler ele resfria o oxigênio com a água do radiador, tá? Porque, pessoal, você fala assim, mas a água do radiador ela é quente. Sim, a água do radiador ela é quente, mas a água do radiador de um veículo igual a esse, por exemplo, trabalha na casa dos 100 graus centígrados, né? Trabalha na casa dos 100 graus, 98, 100, 102, mais ou menos nessa faixa. Aí você fala assim, ué, Celso, mas não vai 100 graus, a água começa, ela entra no estágio de ebulição, né? Ela começa a virar gás, né? Ela vaporiza. Só que quando você tem um sistema sob pressão, o ponto de ebulição ele aumenta. E quando você coloca aditivo, o ponto de ebulição aumenta um pouco mais. Então esse carro aqui com pressão e tempo de pressão e aditivo, né? Pressão e aditivo do radiador, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar o seu ponto de ebulição lá para cima, né? Passando dos 110 graus centígrados fácil. Então não vai ter perigo. E aí o que acontece? Essa água ela passa aqui dentro do intercooler. Então aqui do intercooler está em torno de 100 graus centígrados. O oxigênio que entra aqui, ele passa pela turbina. E a turbina ela é ligada lá no escapamento. Ela tem duas partes. Inclusive está até aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui está a parte que vai no escapamento e aqui está a parte que vai na admissão, certo? Então, passa muita caloria para cá. E essa caloria, né, porque é ligado no motor, essa caloria ela passa fácil de 100 graus, né? Mas muito fácil, né? Mais de 200 graus. E aí o que acontece? Quando ele chega aqui, ele já diminui, tá? Já consegue abaixar assim bastante, né, a temperatura do oxigênio. E aí esse oxigênio, tanto é que aqui nas flechinhas, ó, você vê ele entrando vermelhinho, e aí aqui você vê ele entrando azulzinho, ó. Por quê? Porque esfriou. Não esfriou como eu gostaria, né, mas esfriou um pouco. E aí o oxigênio entra para dentro do motor um pouco mais frio, consequente ele entra um pouco mais denso e consegue ter uma queima um pouco melhor quando o compressor está atuando com força. Mas vamos lá, gente. Nós falamos da situação até 1.200, 1.300 RPM. Só que quando passa de 1.200, 1.300 RPM, o que acontece? O oxigênio que está entrando aqui por gravidade não, pela própria admissão do pistão, que o pistão quando ele abaixa, né, ele suga, né, ele tem o seu tempo de admissão. Então quando ele admite, ele suga o oxigênio, que ele aspira o oxigênio, então é o motor aspirado, isso trabalha assim. Só que no turbo, quando ele passa de 1.300 RPM, a turbina já entrou numa rotação alta.
E ela, depois que ela passou de 1.300 RPM, a rotação dela vai aumentando, fazendo com que o eixo que tem na turbina, tem um eixo aqui no meio, né? Que o eixo que tem aqui na turbina, ele cria uma rotação tão alta, tá? Porque aqui tem aqui eu tenho a parte do escapamento, tá? Que nós temos aqui como se fosse uma pá, né? Então essa pá, ela recebe os gases do escape e ela começa, como se fosse uma roda d'água, né? Ela começa a girar e gira, chegando em altíssimas velocidades. Existe um sistema de transmissão aqui, né? Que faz com que essa rotação que está aqui na admissão seja bem maior que essa, consequentemente fazendo com que o oxigênio que passa aqui seja comprimido, tá? Então, ele vai comprimir esse oxigênio e aí esse oxigênio que está chegando aqui, ele vai ser empurrado para o motor, ele vai ser empurrado para o meu corpo de borboleta, tá? Então, olha só que interessante, até 1.300 RPM eu tenho uma depressão, eu tenho um motor aspirado e quem mede isso é esse cara aqui, ó, o sensor do coletor, que é o sensor MAP. Depois que passou dos 1.300 RPM, aí eu vou ter uma pressão, aí ele muda de depressão para pressão. E aí essa pressão é o quê? É positiva, está empurrando. Então ele vai empurrar o oxigênio aqui para o corpo da borboleta e quando o corpo da borboleta abrir, ele vai permitir que esse oxigênio comprimido chegue para o cilindro, tá? Então ele vai ficar empurrando aqui a todo instante, em torno de 0,8 a 1 bar de pressão, na maioria dos veículos originais, tá? Então é uma pressão muito interessante, tá, gente? É uma pressão muito bacana. Isso faz com que a curva de torque desse carro, ela fique muito linear, tá? Muito linear não, desculpa. Que essa faixa fique muito estável, muito reta, tá? Então ela sobe até 1.400 RPM, chega lá num estágio bacana e vai até para lá de 5.000 RPM, para depois ela despencar. Então você tem uma curva de torque muito interessante. Só que daí, gente, a gente tem que fazer o quê? Nós temos que medir isso. E a gente mede por onde? Por esse sensor aqui, ó, que é o sensor de pressão da turbina. Então esse sensor, ele está aqui vendo o que está acontecendo aqui na turbina, tá? E ele está mandando informação para a central de quanto que está a pressão da turbina. A central vai comandar o corpo de borboleta, abrindo ou fechando, conforme a necessidade que o condutor deseja, né? Se ele quer correr mais, correr menos, né? Acelerar mais, acelerar menos. Então ela faz a central, a UCE, né? Ela faz toda a parte de gerenciamento do sistema de turbocompressor. E isso, gente, é bem legal como você vai conseguir fazer todos esses testes. Bom, dando sequência aqui, como eu disse, né? Nós temos aqui o compressor, o turbocompressor desse carro, e você vê aqui um comando eletrônico. E é esse comando eletrônico aqui que a gente vai trabalhar, porque eu não sei fazer manutenção aqui na parte de turbina. Quem faz manutenção em parte de turbina é o pessoal dos turbineiros, né? Aí do Brasil. Eu não sei mexer, o seu Marcelo, que é o presidente, né? Eu não sei mexer aqui com essa parte aqui de reparo, né, de conserto. Nós vamos mostrar para vocês só essa parte aqui elétrica, essa parte eletroeletrônica, que é ligada aonde? Que é ligada aqui no eixo da nossa válvula não, né? Do nosso atuador Westgate, que a gente chama, né, de Westgate. Então, nos carros antigos, você lembra que tinha um sistema Westgate aqui a vácuo, né? A vácuo ou a pressão, depende da estratégia. Aqui não, aqui é eletrônico. Então, pessoal, a Westgate, ela é um alívio. Então, ela sempre está fechada. Quando o motor está em repouso, em marcha lenta, ela está fechada, permitindo com que toda a pressão do escapamento se transforme em força centrífuga, tá? Em força de rotação. E aí, conforme essa pressão ela aumenta muito, aí a Westgate ela abre
né? Ela abre para que essa pressão ela escape e alivie a turbina para não dar uma sobrealimentação. E lógico, né? Existe a wastegate, existe outras formas de fazer esse controle através das próprias pás ou aletas ali da roda dentro aqui da turbina. Então, existem várias formas de você fazer esse controle da pressão da turbina. Essa forma que a gente está falando hoje é com o wastegate, mas pode ter outras formas. Mas no final das contas, ela vai fazer o mesmo trabalho, de fazer o quê? De aliviar ou não aliviar a pressão da turbina. Gente, sensor MAP. Então o sensor MAP, ele mede a depressão no coletor, ele funciona na marcha lenta até uns 1.300 RPM e ele tem aqui na sua ponta um sensor de temperatura do ar. Esse sensor aqui ele é muito importante. Por que ele é muito importante, gente? Porque tanto no sensor MAP quanto no sensor de pressão do turbo, nós vamos ter aqui um sensor de temperatura do ar. E esse sensor de temperatura do ar, um aqui e outro aqui, ó, tá? Então ele consegue entender se realmente está acontecendo o que está programado para acontecer, tá? Porque a pressão, a temperatura ela entra aqui de uma forma, mas aqui ela tem que estar de outra forma. E ele vai informando para a central a todo instante. Se tiver alguma coisa errada, ele já vai informar para a central já vai gerar um código de falha para que o reparador possa fazer o reparo, né? Entrar com o scanner e ver onde é que está o problema e fazer o diagnóstico. Tá? Então, os dois têm sensor de temperatura do ar. Tanto o sensor de pressão do turbo quanto o MAP, normalmente, né, ele tem 4 fios. Ele tem 4 fios quando ele tem o sensor de temperatura do ar. Quando ele é só sensor de pressão do turbo ou ele é só sensor MAP, normalmente ele vai ter só 3 fios, tá? Ele não precisa ter o 4º fio, ok? E assim, nesses 4 fios, gente, isso aqui é meio que regra para todos, tá? Nós vamos ter aqui, ó, um positivo 5 volts, nós vamos ter um negativo, tá? Que é um aterramento. Aí nós vamos ter um sinal da turbina ou do MAP, né? Opa. Porque o MAP e o turbo é a mesma coisa, né? Um sinal do turbo ou MAP e um sinal de temperatura do ar, TA, temperatura do ar. Então, entenda isso. Quando você for testar um sensor, primeira coisa que você vai fazer, verificar se tem 5 volts e verificar se é negativo, tá? Tem negativo e tem 5 volts, vai sair o sinal. Se você pegar um carro e você passar o scanner e ele fala assim, sensor de pressão do turbo e sensor de temperatura do ar com problema, meu, você não precisa nem pensar em trocar ele. O defeito está na alimentação. Porque se falar que está com defeito nos dois, é que está faltando uma das duas alimentações. Aí os dois não vai funcionar. Agora, se falar, ó, defeito no sinal do turbo, aí não. Aí as alimentações muito provavelmente elas estão chegando, mas você precisa ver o que está acontecendo, tá? Então, anota isso aí no seu caderninho de anotação para você não esquecer. Isso aqui é regra para 95, 98% dos veículos. Veículo, barco, caminhão, caminhonete, tudo assim, gente. Tudo desse jeito. E tá aqui os dois, ó, muito parecidos os dois, gente, ó. Aqui é o sensor de pressão e aqui é o de depressão, tá? Então, muito parecido, só que um mede vácuo e o outro mede pressão, tá? Então, não confunda isso. Um é vácuo, o outro é pressão. Ah, e assim, né? Os dois, a função dos dois é muito parecida, né? O sensor sensor MAP, conforme o vácuo, ele mede esse vácuo, a central, através dessa informação, que na verdade é um diafragma ali, né, gente? Com um sistema eletrônico ali, né? Com um potenciômetro ali. E conforme ele vai se alterando,
né, conforme o vácuo, né, ele, por exemplo, ele está aqui funcionando em marcha lenta. Deu vácuo, ele... né? Então esse mover dele tem aqui um resistor, né, uma resistência elétrica com potenciômetro, que ele vai movimentar, vai mostrar, como se fosse uma boia de tanque, né? Vai movimentar e vai mostrar quanto que está, em que posição que está esse diafragma. E lógico, a central sabe que, dependendo de onde ele estiver, porque ele varia de 0 a 5 volts, né? Então, essa variação de 0 a 5 volts, a central sabe quanto que está entrando de oxigênio para dentro do motor, para poder fazer o cálculo de queima, né? O cálculo de funcionamento do veículo. O do turbo é a mesma coisa. O do turbo, ele mede o quê? Ele mede até 1.300 RPM, ele está mostrando quanto que está entrando de oxigênio, né? Na verdade, ele consegue até mostrar, mas existe um cálculo meio que matemático para isso acontecer, e na maioria não, né? E nos carros mais novos, você vai encontrar os dois sensores, o sensor de pressão de turbo e o sensor MAP. Mas os mais antigos, ele só tinha o sensor de pressão do turbo. Quando ele dá essa pressão alta, ele começa a marcar quanto que está entrando de pressão de oxigênio para dentro desse motor, para a central poder fazer os seus cálculos, fazer os seus trabalhos e corrigir o funcionamento do veículo para que ele funcione de uma forma quase que perfeita, né? Que perfeito não é. Mas é muito top, gente. Vou falar para vocês, é uma delícia. E aqui, ó, nós vamos usar o nosso New Tecnoscópio, tá? Então o meu New Tecnoscópio, ele já tá aqui também esperandinho, ó. Daqui a pouco nós vamos colocar ele aqui no carro para vocês verem, tá? E aqui, ó, New Tecnoscópio pronto. Então olha só que interessante, ó. Eu tenho aqui, ó, o canal A, o canal B, o canal C e o canal D. O canal A, B e C, onde é que eles estão ligados, ó? Eles estão ligados lá na turbina, tá? Estão ligados lá na turbina. E o canal D, ele está ligado no sensor de pressão da turbina, tá? Então, eu fiz essas ligações para poder ensinar vocês, mostrar para vocês como que nós vamos fazer esses testes. Daqui a pouco nós vamos ligar ali também, porque eu vou mostrar aqui no meu slide, depois eu vou mostrar para vocês no funcionamento. Agora tem um videozinho, gente, ó, de o que vai acontecer, dá uma olhada. Tá sem áudio, né? Tá sem áudio. Mas você consegue ver aqui o velocímetro, ó. Ó, tá acelerando, tá vendo? Ó as curvas que tá acontecendo, ó. Curva para lá, curva para cá, né? E aqui mexe para cá, aqui mexe para lá. Esse aqui vai para lá, esse aqui vai para cá. O que tá acontecendo aí, né? Não tô entendendo mais nada. O que tá pegando? Terminei. Já o vídeo vai terminar, é um vídeo curto. Olha lá, ainda tá andando, ó, 60, 70, 69, 63, 54, 44, 39. E terminou o meu vídeo. Deixa eu voltar esse vídeo aqui. E a Joyce começou a passar, né, tem uma moça que faz a faxininha aqui para nós, e ela começou a passar o aspirador de pó na nossa sala, né, Orlando? E aí, se você ouvir um ruidinho aí no fundo, é a Joyce usando o aspirador de pó na minha sala. Então não vamos brigar com ela, né? Que ela é uma menina muito gente boa. Mas bem que ela podia esperar nós, né, Orlando? Mas ela tem que fazer o trabalho dela, né? Depois nós filma ela. A hora que ela descer aqui, nós fala assim, Joyce, que tá fazendo nosso negócio aqui. Ô, gente, ó. O que acontece aqui, ó? Buffer 2,38. Então o que eu fiz? Eu instalei o New nesse carro e eu saí andando com ele. Olha só que legal, hein? Vocês vão aprender isso hoje. Eu instalei o New nesse carro aqui e eu saí andando com ele. Vamos, para fazer os testes. Porque ele trabalha por Wi-Fi, então não precisa de cabo. Eu ligo ele no Wi-Fi do computador, entro lá dentro, ou do tablet, né? Entro lá dentro e eu vou fazer teste. Então você pode fazer esse teste na sua oficina do jeito que você quiser. E aí eu liguei nos pontos mais importantes
e eu vim aqui e dei o play. Então, dei o play, ó, ele tá pro Wi-Fi aqui, dei o play. Quando eu tô com os 4 canais ligados, eu consigo salvar um sinal até 10% de buffer. E esses 10% de buffer, num tempo de 10 milissegundos, gente, ele dá uns 2 minutos mais ou menos. Que dá, 2 não, 1 minuto e meio mais ou menos. Que você consegue juntar isso tudo de um buffer, subir esse sinal na nuvem, olha só que interessante, para depois você fazer uma análise. Porque você precisa fazer uma análise, tá, gente, desse sinal aqui, para você saber o que está acontecendo. Senão você não consegue saber se a turbina está funcionando, se o sensor está funcionando, e você não consegue entender o que está acontecendo. E aí, com esse teste, a gente consegue ver isso. Somente analisando o quê? Analisando essas ondas. Então, vamos lá, né? Agora tem que acabar o vídeo, senão ele muda de slide. Ah não, ele muda sim, né? Só apertar aqui mais uma vez. Aí, o que a gente consegue... Depois que eu parei o carro, eu consigo ter uma visão ampla de tudo o que aconteceu, tá? Com essa visão ampla, eu já consigo fazer algumas análises, tá? Com essa visão ampla, eu consigo fazer algumas análises. Tá funcionando aqui? Tá. Consigo fazer algumas análises que eu vou falar para vocês daqui a pouco, né? Que nós vamos fazer o teste gradativo. Então eu consegui, dentro daquela informação, eu consegui puxar esse gráfico, só que esse gráfico aqui, gente, eu tive que jogar ele para 1 segundo. Aí eu tenho sem atuação. Então aqui é quando não está atuando a turbina, tá lá na marcha lenta, tá? Tá na marcha lenta aqui, tá bem de boa. Então aqui tá acontecendo alguma coisa também, ó. Aqui eu tenho um PWM, aqui eu não tenho nada, e aqui eu tenho 2 sinaizinhos, um bem pertinho do outro, né? O que será isso? Né? O que tirar disso? Sem atuação. Depois eu tenho um comando de alívio imediato. Então nessa imagem aqui, nós conseguimos identificar um comando de alívio imediato. Olha, você está vendo? Está enxergando alguma coisa? Eu vou explicar para vocês. Onde está esse comando de alívio imediato? E é muito claro esse comando de alívio. Tá? Ele está muito nítido aqui para mim, para eu, que conheço sobre o osciloscópio. E você que está aprendendo vai entender também. E aqui é o melhor. É o teste da eficiência da turbina. Então esse teste de eficiência da turbina aqui, ó, também mudou o gráfico aqui, ó, você pode ver que ele está diferente. E também são coisas que eu vou mostrar para você, tá? Mas como que nós vamos fazer isso? Como que a gente vai conseguir chegar nesses padrões de testes e diagnósticos usando o osciloscópio? Da seguinte forma, gente. Primeira coisa, nós vamos ter que identificar o conector da turbina, que é esse aqui, ó. Esse conector da turbina, ele está bem ali. Deixa eu ligar uma lâmpada ali que vai ficar mais fácil de vocês verem. Opa! Olha lá ele. Acho que daqui, Orlando, só um minutinho. Vou colocar aqui, ó. Olha lá ele lá, gente. Ficou meio torto aí pra vocês verem, tá? Mas dá pra vocês enxergarem ali o conector, ok? Esse é o conector da turbina que nós estamos vendo fora aqui, na minha mão, tá? Esse é o conector da turbina. Ele vai ter, ó, ele tá nas duas faces dele, tá? Então eu vou ter aqui o conector, o buraco, né? 1, 3 e 5 desse lado, 2, 4 e 6 do outro lado, tá? Que zoom desse celular, né? Dá uma olhada, dá pra ver até as impressões digitais aqui, ó, bem legal. E olha que esse celular meu é um celular velhinho, viu, gente? Não é um celular novo, não. É o S20 da Samsung. Muito bom o celular, tem estabilizador, que é o que a gente precisa, e é o que eu uso para fazer aqui os vídeos com vocês.
Hoje já tem S25, né? Acho que é, né? S24, 25. Mas eu não comprei ainda não, quero comprar. Mas vocês precisam comprar New Tecnoscope, gente, para poder investir aqui nos equipamentos. Ajuda os Celso da mecânica avançada. Vamos comprar New Tecnoscope para ganhar dinheiro, para ficar... Olha lá, mostra a Joyce lá, mostra a Joyce lá. Mostra ela lá. Oi, Joyce! É ela, gente, a barulhenta. Deixa ela comigo. Vou pegar ela para os cabelos depois, né? Mas vamos lá. Gente, ó, presta atenção no seguinte. Desse lado de cá, eu tenho 3 fios. Do lado de cá, eu tenho só 2. Então essa turbina, ela vai ter 5 fios, certo? O que significa isso? Aqui nos 3, eu vou ter 5 volts, 1 negativo e 1 sinal. Então um desses 3 aqui vai ser 5 volts, o outro vai ser negativo e o outro vai ser sinal. Quem? Não sei. Depois a gente procura, né? E desse outro lado aqui? Observem que do outro lado aqui os fios são mais grossos, tá? Por que são mais grossos? Porque é do motor de atuação da turbina. É o motor que aciona aquela hastezinho da Westgate, tá? Então é o motorzinho ali, né, o elétrico que faz esse acionamento. Então ele é um fio um pouquinho mais grosso, porque ele consome mais energia. E aqui ele vai ter o quê? Ele vai ter dos dois lados aqui, ó. Aqui não ficou bom, hein? Vou escrever aqui embaixo. Ele vai ter o quê? PWM e PWM. Então tem PWM nos dois. Vou explicar para vocês também como que isso acontece. Apagando. Ok. Vamos lá. Continuar. Olha lá, gente, ó. Aqui eu coloquei, ó. Tá vendo? As agulhas. Então eu coloquei aqui, ó, a agulha verde nesse pino aqui, ó. 246, né? No pino 2. E a amarela aqui no pino 6. E o vermelho tá lá do outro lado, ó. Então do lado do 6 é quem? É o 5, né? Ó. Que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se aqui eu estou enxergando 6 e eu vi um pino vermelho aqui, ó. Esse pino, a minha agulha vermelha, né? Que é essa agulha aqui. Essa agulhinha vermelha aqui. Quer dizer, ela tá aqui, né? Então esse aqui é o que? É o pino 5, tá? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente já descobriu que aqui é o sinal. Mas como que eu consigo descobrir isso, Celso? Opa, antes de eu mostrar como que eu consigo descobrir isso, eu estou mostrando para você aqui também a foto do sensor de pressão da turbina, ligado a agulha azul. Então quer dizer que o sinal da turbina está aqui, ó, nesse último pino aqui, tá? Então significa o quê? Que esses 3 que sobrou é o quê? Um é 5 volts, um é negativo e um é sinal de temperatura do ar. Porque aqui já é. Ah, Celso, mas como é que você sabe quem é quem? Vamos lá? Gente, diagramas New Tecnoscope. Então o que você vai fazer? Você vai acessar vai acessar o Celso. Você vai acessar o site newtecnoscope.com.br. Você vai fazer a sua inscrição de R$ 29,90, pelo amor de Deus, gente, R$ 29,90 para você ter acesso a mais de 5.000 diagramas, acesso a um monte de banco de imagens, de torque de parafuso, de localização de relé fusíveis. Meu, é muita informação por um preço muito acessível. Fora o aulão que eu vou colocar lá agora, que você também vai ter. E outra coisa, sem frescura. Não é aquela pressão psicológica.
Ai, comprei um sistema de diagrama elétrico, agora vou ter que amargar um ano aqui pagando R$200, R$150 por mês. Não, gente, você vai lá, você faz a sua assinatura, R$29,90. Usou, assistiu o aulão, viu o diagrama, todos os diagramas. Que merda que é esses diagramas, que merda que é essas aulas do Celso. Eu vou fazer o quê? Você vai lá e cancela. Você só vai perder R$29,90, tá? Não tem problema nenhum. Mas, gente, não é isso que acontece, tá? Hoje nós temos centenas de milhares de assinantes com a gente. E as pessoas gostam muito do conteúdo que tem lá e do preço. É muito acessível. Na verdade, gente, isso aqui podia custar R$199,90. Mas nós estamos fazendo o quê? R$29,90 para que você possa ter acesso a todo tipo de informação sobre veículos automotores com injeção eletrônica. Os veículos com sistema de injeção não, gente, com eletrônica embarcada, né? Não é só injeção, tem a maioria dos sistemas. E outra, nós temos um suporte, gente. Você precisa de um suporte. Olha aqui onde é que está o suporte, ó. Vem aqui, para eles verem. Olha lá, ó. Olha lá, esse aqui é o suporte, ó. Vem, pode filmar o Prats lá, ó. Tá comendo uma batata lá, ó. Comendo uma batata. E o Rafael, o Vini, a Paty. Tá faltando o Gomes. O Gomes está na Automec, que essa semana é a semana de Automec, que nós estamos conversando. Então, pessoal, ó. Só 5 pessoas. O Rafa é o chefe, tá? Então, só tem 5 pessoas para ajudar você a achar o que você precisa. Eles não vão ajudar você a consertar o carro, tá? Então, se você for comprar por R$29,90, achando que você vai ligar aqui e falar, eu tô com um carro falhando, e ele falha quando eu engato a terceira para a quarta, depois que eu passo um quebra-mola, gente, eles não vão te ajudar. Eles vão te ajudar no quê? Eles vão te ajudar quando você falar assim, pessoal do suporte, eu não estou conseguindo achar o diagrama elétrico da BMW 2012, não sei do que. Aí você não achou aqui, aí você manda mensagem aqui para o nosso suporte, tá? É tudo por WhatsApp, tá? É tudo automatizado. Aí eles vão, primeiro você vai falar com um robozinho, que de repente ele pode te ajudar. Se ele não te ajudar, aí você pede atendimento humanizado, e esse atendimento humanizado, ele vai cair para os meninos. Aí você entra numa fila e conversa com eles. A média de tempo nosso de atendimento, gente, é menos de 20 minutos, tá? Então, pode ficar tranquilo que não tem problema. Gente, dá uma olhada. A Joyce, mostra o povo saindo aqui, ó. A Joyce arrancou o povo agora da vendas. Olha o Watson parece aqueles piloto de avião, de helicóptero. Tirou o povo da venda para vir, para poder fazer a limpeza lá da sala deles. E daqui a pouco ela vem aqui, né, Orlando? Daqui a pouco ela vem aqui com as vassouras, os rodinhos aqui, ó. E acho que nós vamos ter que mudar lá para o outro lado, lá de fora. Mas enfim, pessoal, façam um diagrama. Assinem o diagrama. Não gostou? Cancela. Mas, gente, não tem como não gostar, é bom demais. Tem no app. Você pode, na sua oficina você pode usar até em 10 celulares ou computadores, sem pagar outra assinatura. Só não pode mudar de IP. Se mudar de IP, aí não tem... Pode enxergar, pode andar. Tem, olha lá, mais um. Nossa, mais um passando ali, ó. Alisson, o perigoso. Então, acessamos aqui a plataforma mecânica avançada, gente. Só que tem um negocinho aqui que você não vai acessar em mecânica avançada. Você vai acessar newtecnoscope.com.br. Então, acessou newtecnoscope.com.br, você vai ver a nossa plataforma. Aí você vai vir aqui em automotivo. Aí você vai selecionar aqui, ó, o carro, que nem eu coloquei aqui, ó, Volkswagen Golf 2014, injeção eletrônica. Esse sistema aqui, ó, MED 17.5.21, tá? Então você vai acessar aqui, ele já vai aparecer aqui embaixo, ó, diagramas premium, só para quem tem a assinatura. Se você não tem assinatura, ele não vai aparecer esse botão visualizar. Aí eu vou clicar aqui em visualizar. Aí vai aparecer para mim isso aqui, ó, o diagrama. Lógico, aqui eu coloquei nesse slide aqui só os 3 mais importantes que nós necessitamos,
Mas aí você vai ver tudo, né? Você vai para lá, vem para cá, você faz um monte de coisa interessante aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui são essas informações aqui que eu acho que são mais importantes nesse momento, tá, gente? Então o que nós vamos enxergar lá? Também pequeno, né? Eu dei um zoom. Ah, moleque, olha lá. Ó. Antes de eu dar o zoom, vamos lá. Ó, aqui eu tenho temperatura do ar do turbo. Pino 1, 2, 3 e 4, tá? Temperatura do ar, na verdade é sensor de temperatura do ar e pressão do turbo. Então aqui tem que consertar. Vou pedir pro Rafael já arrumar porque tá escrito errado, tá? Mas dá pra gente entender. Aqui, gente, eu tenho o pino 1, 2, 3 e 4, certo? E aqui eu tenho onde ele vai ligado aqui na central. E o que significa cada coisa. Do turbo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E aí eu tenho as suas ligações aqui também. Então vamos. Aqui a borboleta não é importante para nós agora. Agora aqui, ó. Vamos lá, então aqui é o pino 1, 2, 3 e 4. E aqui é o pino 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Então vamos primeiro aqui no sensor de pressão da turbina. Vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, gente, o pino 1 vai o quê? O pino 1, gente, é aterramento, tá? O pino 2 é um sinal do quê? De temperatura do ar. O pino 3 é um 5 volts. E o pino 4, sensor de pressão da turbina, tá? Então é o seguinte, o que nós vamos fazer? Vamos medir para ver se isso é real, se isso é verdadeiro? Vamos fazer isso? Então eu vou sair aqui do slide agora. Vou minimizar ele. Nossa, tem que apagar aqui, né? Vamos ligar o nosso New Tecnoscópio. New Tecnoscópio ligado. Sem novidades a exibir, por quê? Porque eu tirei a internet do meu computador, que senão é muita notificação. Nós usamos dentro da empresa o Microsoft Teams para conversar, e se eu deixo aqui, toda hora as pessoas mandam mensagem, blum, 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 e aí não deixa a gente se concentrar. Bom, eu vou tirar essa tela branca, essa tela preta, porque ela dá muito reflexo. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou apertar aqui em configuração, ó, configuração, aí vai abrir essa tela e vou apertar claro. E vou aceitar. Olha lá, ó, tá aqui o claro. Vou dar um play aqui. Ó, já tá, eu deixei tudo reguladinho aqui para 5, 5, 5, 5, 5 e 10. Opa, 10, 100 não, 10. Aí eu vou clicar aqui, ó. Olha lá, ó. Ele já configura para 10, ó. 5, 5, 5, 5 e 10 milissegundos. Essa é a minha configuração inicial. E onde eu configuro isso? Aqui do lado, ó. Então aqui você configura e aqui você aperta para você restaurar a sua configuração que você gosta. Então beleza, agora eu vou dar um play aqui, só para ver se ele está funcionando. Está funcionando, ok. E agora nós vamos ver se realmente é isso que chega no sensor de pressão da turbina. Eu vou precisar pegar aqui o meu cabo A, que está aqui. Bom, eu vou precisar de uma garra jacaré. Cadê minhas jacaré preta? Tá aqui. Aqui, ó, coloquei a garrinha jacaré ali. Vamos colocar aqui o negativo. Vamos colocar aqui no canal A. Vou dar partida no carro, não vou nem ligar a chave, vou dar partida no carro, tá, gente? Para poder ver esse sinal.
E aí, Jim? Vamos que vamos? Bom, gente, segundo o nosso diagrama, o pino 1 é negativo. Vamos ver? Ah lá, realmente não deu nada. Ah, outro detalhe, gente. Sempre que você colocar o New Tecnoscópio, faz um teste. Coloca ele aqui no positivo da bateria, ó, e vê se ele funciona. Ah lá, tá funcionando, ó, deu 12 volts. 12 não, né? 14.5, que tá o alternador pilotando não, o alternador que está comandando a tensão da bateria. Então vamos vir aqui, ó. Olha lá, ó. Não deu nada, então é negativo. Ó, pode ver que ele fica oscilando, essa oscilada aí é de negativo. O próximo é o sinal de temperatura do ar, ó, tá dando 3,060 volts. Aqui, ó. Então ele vai oscilar conforme a temperatura do ar, o valor, tá? O próximo é o 5 volts, conforme a gente viu no nosso diagrama. Olha lá, ó, 5 volts certinho. Opa. Olha lá, 5 volts certinho aqui, ó. E aqui do lado, nós vamos ter o principal que a gente quer, que é o sensor de pressão da turbina, que também está aqui. Ok? Então, esse último aqui é o sensor de pressão do turbo, que em marcha lenta, olha quanto que ele está marcando aqui, ó, 1.5, bem de boa. Desligar o carro. Eu tenho medo de deixar a chave dentro desses carros, gente. Eu já me lasquei uma vez do carro fechar dentro com a chave. E aí vocês já viram, né? Rolo e confusão, né? Pro mecânico. Bom, agora, gente, nós vamos ter aqui, ó, o sensor de pressão do turbo. Então é pino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, ele fala assim, ó, de veículos 2013 a 2015, pode ser que o A4 seja 5 volts. E 2015 a 2017, o 2 é o 5 volts. No caso do carro do Rafael aqui, é o 2, se não me engano, é o A2, tá? Não é o A4. Mas vamos lá. Quer dizer, é o pino 2 aqui, né? Vamos lá. Gente, o que vai acontecer, ó? No pino 2, opa, aqui, né? 1, 2. No pino 2, eu vou ter 5 volts, da onde? 5 volts do sensor, tá? Que sensor é esse? Sensor de posição da Westgate, né? Então a Westgate, ela tem um curso, né, para lá e para cá, e esse curso dele tem que ser medido para ver se está acontecendo o que a central está pedindo. Então eu vou ter uns 5 volts aqui, um negativo aqui, ó. Então o pino 2 é 5 volts. Não, acho que o pino 1 vai ser 5 volts, né? Bom, não sei. O pino 2 aqui, vamos por aqui, o pino 2 é 5 volts. O pino 1, 2, 3, o pino 4 é negativo. E o pino 5, lembra do pino 5 que nós vimos? Que é o A25. Ah, gente, outra coisa, ó. Você coloca o mouse em cima aqui, ó, ele aparece aqui maior, ó. E o pino 5, que é o A25, ele é o sinal do sensor da turbina. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o que importa pra gente aqui é sim saber se tem 5 volts e se tem negativo, mas se tem 5 volts e tem negativo, tá ok. Agora a gente tem que ver o quê? Tem que ver o sinal. O sinal de quem? Da Westgate. Porque se isso aqui, se chegar PWM aqui, ó, no pino 6, que é no A30, e no pino 3 e 6, né? Se chegar PWM aqui e aqui não mexer, significa o quê? Que o motor está com defeito. Ele não está trabalhando, tá? Então aqui tem que movimentar quando eles começam a trabalhar. Beleza? Então é isso que a gente vai ver lá agora, nesse momento. Vou dar partida de novo e vou voltar ao new de novo. Olha lá, new ligado. Vamos dar o play. E vamos dar partida no alto.
Vamos vir aqui. Deixa eu pegar a lâmpada. Lâmpada, óculos. Lâmpada não, né? Lâmpada. Vamos vir aqui. Eu tirei aqui do sensor da turbina e vou colocar nossa, não estou enxergando nada aqui. Deixa eu vir daqui. Aonde? Aqui. Vou colocar primeiro no pino 1. Olha lá, pino 1. O que deu no pino 1? 5 volts, gente. Então o pino 1, ó, é 5 volts. Então tá certo, né? De 2013 2015. Pino 1, 5 volts. Agora eu vou colocar no pino 2, que vai ser o negativo. Não, o pino 2 é o motor. Pino 2. Olha lá, gente, ó, tem um 14 volts, que é um PWM, só que ele não está sendo acionado ainda. 1, 2, agora vamos no 3. Olha lá, o 3. Opa, coloquei no errado. Entrou no 1. Olha lá, o 3 negativo. Coloca ali para o pessoal ver onde é que está no pino ali. Não sei se você já colocou. Aqui, ó. Agora, gente, o pino 4, ele não tem nada. Tá vendo? Então vamos pro pino 5. Pino 5 é o sinal que eu quero. E o pino 6 é o PWM. Pode colocar ali. É outro PWM, né? Desligar o carro. Stop. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Cadê? Aqui, gente. Então vamos lá. Bom, encontramos tudo que nós queríamos aqui, certo? Então, aqui eu tô pino, aqui na verdade é pino 2, gente, é 1, 2, né? Depende do ano do carro, né? Então, pino 2 e 6 eu tenho PWM e no pino 5 eu tenho o sinal. Então, eu vou colocar onde o meu new? Eu vou colocar o new para eu fazer o teste dessa turbina. Aqui nesse pino 2, no pino 6 e no pino 5, tá? Então, 2, 6 e 5, conforme aqui, ó. Olha lá, ó. Pino 2, 6, aqui é os motores e o outro é o sensor, tá? Então aqui eu coloquei o quê? O canal A eu coloquei no pino 2, o canal B eu coloquei no pino 6 e o canal C eu coloquei no pino 3. Vamos fazer esse trabalho já, na prática. Deixa eu pegar os outros cabos aqui. Vou deixar eles aqui no jeito. Bom, então o pino 1 vai ser no pino 2. Cadê minha lâmpada? Tirei ela dali, né? Vem daqui assim, Orlando, ó. Por favor. Óculos, né?
que a pessoa não enxerga mais, Orlando. Aí tem que usar o óculos. Vou pegar o óculos e vamos colocar o pino 1 no pino 2. Olha lá, o pino 1. Oh, desculpa, o canal A no pino 2, que é agulha verde. Agora pode voltar aqui na imagem. Não, aqui na imagem, você. Isso. O pino 6 vai o amarelo. Vamos colocar o amarelo. Que é o canal B, o amarelo. Olha lá, ó, canal B. Lá no pino 6. Olha lá, pino 6. E o vermelho, que é o canal D, ou canal C. Tá, ó, A, B, C. Nós colocaremos no pino 5, que é esse aqui. Ok, ligadinho, tudo bonitinho, tudo alright, tudo chique no último. E agora vamos colocar aqui o canal D no sensor de pressão do turbo, que é aqui que a gente vai, lá a gente vai medir se está funcionando direito, e aqui a gente vai medir a eficiência. Olha lá. Ok? Então, todo mundo ligadinho. Tomar uma água. Gente, deixa eu mostrar um negócio para vocês que nós instalamos aqui esse dia, que eu fiquei muito feliz. Que ficou bem legal. O dia que vocês virem fazer uma visita aqui na Mecânica Avançada em Maringá, vocês vão ver. Vem cá, nós vamos mostrar para eles nossa nova fachada. Vem daqui, ó, porque tá pegando um sol danado. Aqui dá pra mostrar legal. Olha lá, gente, dá uma olhada. Coisa linda, hein? Ó, tamanho da Mecânica Avançada. Muito bom, né? Pronto, vem pra cá. Gente, agora vamos dar uma partida no carro e vamos pegar esse monte de sinal. Que converseiro do povo, vamos lá ver eles. Vem cá, chega aqui. Eu acho que o Atos está passando um sabão neles. Bom dia, gente. Só viemos aqui mostrar vocês. Está em reunião, Atos? Eu estou mostrando umas situações aqui. Ó, então vamos lá. Adrian. Bom dia. O Perigoso. Larissa. Renovada. Ó. Ana Júlia. Cadê a loirinha? A Bruna. A Alisson. Tainá. Tainá é mais nova, né? É mais nova aqui. Café com leite. Café com leite é duro. A Isa, nossa, braba, gente. Pensa, imagina uma mistura de um pitbull com um pincher. É ela. Essa é brava. 1,50, mas braba virado saci. Aí o Atos, né, que comanda o povo. E a nossa querida Gabriela, paulista, Zona Leste, raiz, né, Gabi? E o Adria. O que tá acontecendo? Vocês estão gritando aí? Você tá brigando com todo mundo, Atos? Coitado deles. Eles não bateram a meta já? Tá todo mundo no caminho, mas falta pouco. Ô, gente, então vamos acelerar. Você tem que pegar no pé deles, pô. Vai, peraí. Primeiro briga, depois não briga. Tá tudo certo, graças a Deus. Vamos que vamos. Mete sarrafo. Só vim aqui que eu escutei um barulho diferente. Falei, deixa eu lá ver o que tá acontecendo com esse povo. É treta. É treta? Essa aula sai no sábado, agora 9 horas, tá? Ah, beleza. Obrigada, tá? É isso aí, gente. Deixa eu dar partida no carro aqui. Eu deixei tudo no jeito, né? Só dar partida. Opa! Porta aberta. Tem medo.
Bom, gente, então vamos lá. Vamos habilitar os 4 canais. Vamos dar o play. Olha lá, ó. Todo mundo funcionando, tá? Só que aqui no meu slide eu deixei aqui, ó, o A embaixo, o B um pouquinho para cima e assim por diante. Então, vamos deixar igual, né? Então o A aqui embaixo. E eu acho que eu coloquei 5 volts também, né? Vamos ver? Não, 10 volts. Isso aí. Então o A tá aqui, ó. O A e o B, nós vamos colocar eles para 10 volts, para a onda ficar menor. Opa, do outro lado. Aqui, olha lá, ó. Então o A aqui, o B um pouquinho mais para baixo, o C um pouquinho mais para cima e o D, opa, o D aqui e o C aqui. Olha lá, gente, ó. Então nós temos o que aqui? PWM, motor, né? Acionamento de motor PWM. Eu tenho um PWM aqui nos 2 canais, tá? A e B. Então os 2 pinos eles vão me gerar um PWM. E aqui eu tenho no vermelho aqui, que é o canal C, está ligado lá no sensor de posição da Westgate. E o D está ligado no sensor de pressão da turbina. Beleza? Então está aqui tudo que está acontecendo. Eu vou dar um stop agora e vou desligar o carro. Gente, agora, o que vai acontecer? O que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos colocar, ó, tirar o NIL daqui, ó. Eu vou tirar ele daqui. Eu vou tirar ele daqui. Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou pendurar ele aqui, ó. Tá? Vou pendurar ele aqui, vou amarrar ele aqui, ó. Vou colocar a anteninha dele para cima, né, do Wi-Fi. Vou amarrar ele aqui no chicote para ele não cair no meio da rua, né? Porque eu vou acelerar o carro. Ó, vou ligar ele aqui. Olha lá, ó. Vou colocar aqui. Deixar tudo ligadinho aqui, ó. Tudo, os fios aqui. Lógico, coloca numa forma para não pegar nas correias, né? Para você não ter um prejuízo. Ó, deixa aqui tudo meio amarradinho. Aqui não tem erro, não. Meio preso aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse chicotinho aqui, ó. Esse chicote. E o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que colocar o NIL em um Wi-Fi para que ele possa funcionar sem fio. Como o meu celular que tá gravando, eu não tenho como colocar ele como para ele rotear, tá? Na verdade a gente consegue fazer o quê? Para o NIL funcionar no Wi-Fi, você tem 3 opções. Primeira opção, você ligar ele no Wi-Fi da sua empresa. Segunda opção, você rotear pelo seu celular, tá? E a quarta opção é você fazer com que o NIL vire um roteador. Fazer com que o NIL vire um roteador é um pouco mais complicado. Não é difícil, dá para fazer tranquilo. Mas eu acho muito mais fácil rotear o celular. Aí você vai rotear o seu celular, vai ligar o seu computador no roteador do celular e vai ligar o NIL também no roteador do celular. Só que para isso eu vou precisar de ajuda. Vou chamar o Rafa, o Rafa falou que vai emprestar o celular dele. Vamos ver. Ô Rafa, presta o celular para mim. Mas você vai ter que vir aqui comigo. Por favor, pra você me ajudar. Rafael na borracha ou borrasca.
Pai fresco. Vai chegar aqui, Rafa. Não, deixa eu colocar um microfone em você também. Oh, lembrei daquela música. Ah, de novo não. Tem opção de escolha, Rafa? Tem que aparecer, velho. Você é o chefe dos caras aqui. Não é verdade, Orlando? Chega aqui, Rafa. Vem cá. Ah lá, tá arrumando as... O Rafa tá cansado hoje, gente. Não, tô Você nada. correu maratona? O que aconteceu? Cansado não, tô de boa. Tá de boa, né? É que eu encho o saco, E aí, né? galera, beleza? Tem gente que não gosta de aparecer, mas não tem muita opção de escolha. Ô, Rafa, você ajuda eu? Bora. Então vamos lá. Bom, deixa eu ligar aqui o Wi-Fi, que eu tinha desligado ele, né? A gente vai chegar um monte de notificação. Liga o seu aí, Rafa, por favor. Como que é o nome da... O Galaxy S9+. Aqui, ó. Então esse aqui, gente, ó, é o do Rafa. Mostra ali na tela do... Tá tudo quebrado a película. Tem aí, problema. ó. É que esse celular... Galaxy S9+. Esse é o secundário, né? O outro tá aqui. Ó, então vamos clicar aqui, ó, e vamos conectar. Aí ele pede uma senha. Qual é a senha, Rafa? Ah, é muito difícil. É teste 1, 2, 3, 4, 5. Teste 1, 2, 3, 4, 5. Tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Teste 1, 2, 3, 4, 5. Vamos visualizar a senha. Olha lá, ó. Nossa, Aí- agora todo mundo vai saber minha senha. Aí você troca Tem a que senha. mudar. E vamos avançar. Olha lá, ó. Verificando a rede, requisito, não sei o quê. Conectado. Então, pessoal, ó, agora nós estamos com o Wi-Fi conectado no celular do Rafael. Então você pode fazer isso na sua oficina. Só que agora o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer com que o Nil, que está trabalhando aqui com cabo, ó, fazer com que o Nil que está trabalhando aqui com cabo passe a ser utilizado, né, comunicação por Wi-Fi. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, onde é que está aqui o cabinho, tá vendo aqui o cabinho? Vou vir aqui, ó, vou clicar aqui, e aí eu vou vir aqui, ó, eu vou configurar o Wi-Fi, ó, configurar o Wi-Fi. Aí tá aqui, ó, Galaxy S9. Vou clicar aqui, prosseguir. Olha lá, ó. Aguarde, obtendo IP, aguarde. Só falta não estar certo. Oh, conectado, gente. Então, nesse momento, o Nil agora, ele trabalha com Wi-Fi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar ele daqui, ó. Vou tirar ele daqui, ó. E eu vou ligar ele. Vai, cadê o negócio? Ah, tá aqui. Vou vir aqui. Vou ligar aqui no positivo. Vou ligar aqui no negativo. E vou ligar aqui, ó. Olha lá, ó. A hora que eu liguei aqui, ele já acendeu a luzinha lá. Não sei se dá pra ver a luzinha aqui, ó. Tá na minha mão, dá pra ver o... Esse adaptador é um conversor de 5 volts, né? Ah, verdade, Rafa. Fala sobre ele. Esse adaptador aqui, galera, que vai na bateria, a bateria é 12, mas aqui na ponta tem um conversor de 5, tá? Não vai fazer um rabicho e ligar direto sem o conversor que vai queimar o Nil. Já aconteceu, inclusive. Então, se ele tá falando é porque já pegou B.O. Porque assim, gente, o Rafael, deixa eu tirar essa agulha aqui, senão eu vou esquecer. O Rafael, ele é responsável pela parte de suporte técnico do Nil e da plataforma. E também é responsável pelo desenvolvimento de novos sistemas para a plataforma. De diagrama. Diagrama elétrico. Diagrama elétrico. Então, quando você falar com o suporte e nós não termos ainda o que é necessário, é você que vai fazer, né? Aí é comigo. Aí você vai caçar onde é que tá, vai buscar Exatamente. o carro. Vamos buscar informação para atender o nosso cliente, né? Nossos amigos reparadores. E difícil que não tem, né, Rafa? Ah, muito difícil. Muito difícil. O que não tem, a gente corre atrás para conseguir, né? Assim, na medida do possível, né? A gente busca atender sempre o mais rápido possível. Mas esses dias um cliente ficou chateado com você. Você não conseguiu o diagrama elétrico do limpador de vidro de uma L200 98. Uma Mitsubishi
Nossa, até esqueci o nome daquele carro. É um Mitsubishi. Antiga. O diagrama do limpador do vidro aí foi difícil. Esse foi difícil. Esse não tem, né? Você vê, gente, o cara paga R$29,90. Ah, eu quero o diagrama do limpador de para-brisa de um carro mais antigo. Ah, não, esse não tem, amiga. Ele é eletroeletrônico embarcado de carro mais novo. Ah, que bosta de um diagrama, não quero mais. Olha, que coisa, velho. Acontece, às vezes acontece. Mas a maioria gosta, né? A maioria gosta. É que assim, a gente tem muita coisa, né? Mas algum caso específico como esse, às vezes acaba Passando. passando. Beleza. Pessoal, deixa eu dar o play aqui, né? Pra ver se vai funcionar. Ó, então, ligado aqui no celular do Rafa, o Nil conectado. Conectado aqui pro Wi-Fi, conectado aqui no Wi-Fi. Vamos dar o play. Procurando dispositivo. Olha lá, gente, ó. Funcionando. Opa, procurando dispositivo. O roteador do Rafa não deve estar muito bom não, viu? Porque deu uma travada. Mas, ó, funcionando direitinho, tá, gente? Talvez ele não funcione tão perfeito porque eu tô gravando a tela. E quando eu tô gravando a tela, eu tô consumindo muito memória RAM, né, Rafa? Fica um pouco mais pesado o computador, né? Fica um pouco mais pesado. Por isso que, às vezes, nos outros aulão, vocês vão ver eu fazendo teste, aí eu falo, agora eu vou desligar o gravador de tela, agora eu vou ligar. Por quê? Porque se eu deixar ligado todo tempo, rapaz do céu, ele, de vez em quando ele dá umas pipocadas, olha, ele tá quente, fervendo, quase tá um ovo aqui em cima, tão quente que ele fica. Acho que os processadores ficam tudo punk, né? Fica tudo... Consome memória e processador, né? E mais. Entendi. Gravando é pesado. Tá, mas mesmo assim eu vou dar uma partida pra ele funcionar. Pera aí, Rafa, fica aí. Então, acho que eu vou sair correndo. Olha lá, gente, ó, funcionando bonitinho, tá? Então eu posso pegar agora o meu computador e levar ele para onde eu quiser. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar ele e vai entrar dentro do carro, tá? Vamos pegar ele, vamos entrar dentro do carro para a gente fazer o teste de rodagem. Só que como essa aula aqui ela não vai ser... Opa, perdeu a conexão, voltou. Como essa aula não vai ser cortada, eu vou deixar esse vídeo pro final, para não inserir ele aqui no meio, né? Ou eu posso colocar ele no meio também, né? Ó, eu vou colocar o vídeo aqui então, ó. Olha lá, ó. É um vídeo de 1 minutinho, bem rápido. Então eu vou colocar ele aqui na forma em que vai passando, eu tô falando, e vocês vão enxergando ele. Gente, ó, o que acontece aqui, ó? Dispositivo não encontrado, demorou muito para responder. Tá ligado aqui no Rafa ainda. Deixa eu ver se tá. Às vezes ele muda de... Ainda tá no Galaxy S9 do Rafa. Às vezes acontece quando você tá ligado... Deixa eu desligar o carro. Fedeu, gente. Gente, às vezes... quando a gente está usando o roteador do carro do Rafa, funciona perfeito. Mas o celular, né? O celular. Mas o computador, ele está sobrecarregado por causa dessa parada aqui que está gravando a tela, ok. Mas sem que está gravando a tela, ele funciona muito bem, obrigado, com o roteador do celular, desde que você também tenha um celular bom, né? Sim. O celular tem que ser legal. O meu não falha nenhuma vez. O Rafa é um pouquinho mais antigo, mas é S9, né? Esse é mais antigo. O meu é S20 e já está no S25. E é bom pra cacete, né? Eu falei besteira, não vou falar besteira, mas é muito bom. Quando você está no teu roteador da tua empresa e você vai usar o Nil, se não tem muito computador, muita coisa conectada nele, gente, vai funcionar perfeito, tá? Vai funcionar perfeito. Agora que nem aqui na empresa, tem um monte de gente conectada, né, Rafa? Tem bastante gente. Tem. Computador, então tem acho que 20, então quase 20, né? Fora o celular, né? Então, são praticamente 40 coisas ancoradas no nosso roteador. Sim. Então, você coloca o Nil, ele funciona, ele para, ele funciona, ele para. Mas quando a gente vem aqui de sábado à noite, funciona que é uma bala. Também depende um pouco a distância que tá do roteador, né? Pela força do sinal. Entendi. Mas aqui a gente tá próximo, só que tem muita gente conectada. Muita gente conectada faz com que ele fique meio... É a mesma fica coisa mais... quando a gente vai no estádio assistir um jogo que é usar o celular, né?
não usa, funciona, velho. Não funciona. É incrível. Não Ele funciona. não funciona. E aí a gente tem que se virar, né? Tem que... Eu fui, você falou tudo, fui assistir o jogo do Maringá, não pegava internet. Não funcionava de jeito nenhum. Inclusive tem Maringá Atlético Mineiro. Enquanto que é hoje? Ou é domingo? Não sei. Maringá Atlético Mineiro. O Hulk vai vir aí, cara. Você vê, vamos lá. O primeiro jogo acho que é lá, né? O primeiro jogo acho que é lá. Pior que se não passar lá, nem vem pra cá, né? Acho que tem que ganhar. Eu não lembro como é que é as regras mais da Copa do Brasil. Mas, ó, o Maringá tá fera, gente. Passou pra terceira, a Série C, né, do Brasileirão. E nós estamos indo no estádio agora, né? Temos jogos bons pra assistir, né, Rafa? Muito bom. Legal. O que nós foi assistir esses dias? Maringá, eu fui assistir Maringá e Flamengo esses dias. Foi um ano, um pouco. Esses dias o ano. Acho que ficou 3-0, né? Ou 2, não lembro. Não lembro. Mas eu sei que foi um baile, com todo o elenco do Flamengo. Mas depois chegou lá, o Flamengo meteu 8. É que estava em casa, né? Eles deixaram pra não passar vergonha. Ah, entendi. Mas tá bom, Rafa, obrigado, tá? Gente, agora que nós já andamos com o carro, agora nós vamos fazer as nossas análises. Só que essa análise, eu salvei ela na nuvem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora sentar em algum lugar para eu poder explicar para vocês como que isso acontece. Inclusive, eu vou sentar lá na sala de reunião e para a Joyce não brigar. Joyce, mostra a Joyce ali limpando ali, para ela não brigar comigo. Joyce, você não tá braba não, né, Joyce? Ah, então tá bom. Então a Joyce ainda não está brava comigo. Então, deixa eu desligar tudo aqui para liberar o espaço para ela. Porque eu já salvei esse sinal, gente. E agora eu só vou mostrar. Eu mostrei como é que vocês capturam, né? E agora nós vamos conectar. Pode desligar o teu roteador também, Rafa, por favor, para não ficar gastando energia. Ou eu já tinha pedido já? Acho que não, né? Ainda não. Ô Rafa, vamos falar a verdade, essa parada de ligar o NIO aqui e andar com o carro, que nem a gente fez esses dias aí fazendo os testes, é muito massa, né? É muito massa. Pra fazer teste, gente, é muito legal. A hora que vocês pegar um carro, se vocês fizerem isso aqui, você sair andando pra ver as curvas, de tudo que você quiser ver, você vai falar assim, por que eu não comprei isso antes? Teste rodando com o carro é muito bom. Eu vou precisar do NIO. Como eu não desmontei nada aqui, Rafa, é só você tirar o carro pra fora mesmo. Aí, ó. 100%. Eu vou precisar só do NIO. Não saiu isso aqui. E nós vamos ter que ir... Acabou na bateria? Não. Tudo tranquilo? Ah, ó, você desligou do Rafa, né? Bom, acho que a Joyce, acho que eu não vou nem precisar sair daqui. Ô Joyce, você vai primeiro para a sala daqui, né? Tem mais eu tenho uma meia hora então. Obrigado. Quem que é que você falou? O número do meu S21 Ultra é uma bosta. O 2.9 é melhor. Acha? Nossa senhora. Aí é duro, hein, Rafa? Acho que vai dar tempo da gente fazer por aqui, gente. Vamos ficar aqui mesmo. Deixa eu ligar o NIO aqui no computador agora. Liguei. Vamos entender aqui o que nós vamos fazer aqui. Bom, eu ainda estou gravando a tela, né? Bom, o NIO agora está por Wi-Fi. Então vamos tirar esse Wi-Fi daqui e vamos ligar por cabo. Olha lá, liguei por cabo. Vamos dar o play. Funcionando, beleza. Antes de eu colocar ele aqui, deixa eu desligar esse Wi-Fi aqui. Desligado. Vamos aqui para... Nós estávamos aqui, né? E aí a gente veio
para cá. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Essa visão ampla aqui que nós estamos tendo, tá? Nós estamos aqui com um tempo de 1 segundo e verificando a tela nessa posição. Então vamos entender o seguinte, ó, aqui, mas essa tela preta é ruim, né? Vou ter que sair daqui mesmo, não vai ter jeito não. Vamos lá, pro Nil mesmo. Aí eu vou ter que ligar o Wi-Fi. Vamos ligar o Wi-Fi, não vai ter jeito. Vamos ligar o Wi-Fi, .NET Cells ferramenta, conectado. E agora eu vou vir aqui, gente, ó. Aqui, ó. Aonde eu acesso o meu diagrama. Sem internet. Calma, tá chegando. Ficou muito tempo desligado. Olha lá, ó. Diagramas elétricos. Então eu vou vir aqui, ó. Esse sinal eu subi como meus sinais. Então eu vou vir aqui, ó, vou buscar por usuários. O meu nome aqui, ó, Antônio Celso Santana. E tá aqui, ó. Teste Turbo Rafa, teste Turbo Rafa. É esse primeiro aqui, ó. Aí você pode fazer isso na sua oficina, tá? Se você tem um NIL e você está conectado à nuvem, é muito fácil conectar a nuvem, tá? É só colocar o serial lá no seu perfil. Você pode brincar aí com esse sinal que nós estamos fazendo. Estamos baixando. Vou vir aqui fazer o download. Ó. Baixando o sinal da nuvem. Eu coloquei aqui a foto do acessório de potência, tá, gente? Mas eu coloquei porque eu não achei outra foto na hora. Tomar uma aguinha, né? Molhar as palavras. Mas vamos lá. Fechei aqui, ó. Olha o sinal aqui, gente. O sinal que eu subi quando eu andei. Então eu andei com o carro, você viu o vídeo, né? Eu andei com o carro. E aí nós paramos, dei stop e eu subi o sinal para a nuvem. Aí o que significa isso, ó? Então, aquela visão ampla que eu coloquei, ela está aqui, ó. Vou colocar aqui para 1 segundo. Olha onde é que ela está aqui, ó. Olha lá, ó, bem aqui, ok? Mas o canal C e o canal D eu tinha colocado para 2 volts. Então vamos colocar para 2 volts. Opa, 2. Para ficar um pouco melhor. E aí, como ele tem muito ruído, porque está em movimento, eu vou colocar o filtro. Então nós temos um filtro automático. Olha lá, o filtro. E filtro. Para a gente poder não ver com tantos ruídos, né? Então tá. Então aqui eu tenho o controle do motor no canal A e canal B. No canal C eu tenho o funcionamento da minha... Quer dizer, o sensor de posição da Westgate, tá? E no outro canal, que é o canal D, eu tenho o sensor de pressão da turbina. Então olha que legal a curva que ele faz aqui, ó. Ó, a curva do outro aqui, como que é, gente. Então é muito legal e é muito interessante da forma que funciona os nossos gráficos da nossa turbina. Mas vamos identificar o que é cada uma dessas coisas. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Bom, aqui eu coloquei algumas situações. Ó. Então aqui eu coloquei aqui, ó, sem atuação. Então essa situação aqui, ó, nós não temos a atuação da turbina. A turbina está em repouso, né? Então com ela em repouso, o que está acontecendo? Vamos vir aqui, ó. Ela em repouso está aqui, ó. Vamos colocar um tempo aqui de 2,5 milissegundos, tá, gente? Então, com 2,5 milissegundos, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu canal C com 3,5 volts, ok? Eu vou ter ele com 3,5 volts. E eu vou ter esse aqui é um funcionamento normal. O carro tá funcionando. Eu vou ter ele aqui com 3,5 volts. E a minha pressão da turbina, ela vai estar aqui com 1,2 volts, tá? Aonde fica esse gráfico aqui. Então, isso aqui é o quê? É uma forma em que a turbina ela não está trabalhando, tá? Ela está em estado de repouso.
A hora que ela entra em ação, o que vai acontecer? A hora que você começa a acelerar. Vamos voltar aqui, ó. Opa. Teste de eficiência. Nesse teste de eficiência, gente, tá? É o momento em que está todo mundo funcionando. Então, eu estou mais ou menos aqui no meio. Vamos voltar aqui. Vamos buscar lá, essa curva aqui, ó. Essa curva aqui, eu estou enxergando todo mundo funcionando. Então, o que aconteceu? Ué, Celso, mas aqui está igual. Sim, está igual por quê? Porque ela está atuando, está tendo uma pressão, tá? Existe sim um controle aqui, mas é um controle muito rápido, muito sucinto, tá? E aí, como que a gente vai saber essa eficiência da turbina? Nós vamos saber essa eficiência por aqui, ó. Nós vamos pegar aqui o nosso cursor e nós vamos colocar ele daqui, ó, até aqui. Olha lá, ó, ele me deu aqui, ó, 2,96, que é exatamente o que está aqui, ó. Então, o 2,96, você andando como a gente andou, e a turbina sendo necessária, numa subida que você está pisando, que a turbina está cheia, ela vai ter esse tempo que ela vai trabalhar com pressão, não é um tempo muito grande, mas é um tempo que você consegue perceber, né, que você tá tendo o empuxe do carro, né, e você vai ter que encontrar esse valor aqui, ó, de 2,96. Se esse valor tiver a menos, significa que a sua turbina ela não está enchendo o suficiente de pressão, tá? Ela não está enchendo o suficiente. Aí vem aqui, ó, o outro sensor, que é o sensor de movimento da Westgate. Só que a Westgate está parada, porque esse sinal aqui não depende desse sensor, né? Não depende do motor. O que vai acontecer agora é quando tem que aliviar. Porque a hora que você tira o pé, que você está chegando perto de uma esquina, que você tem que tirar o pé para aliviar a turbina, ou atingiu a velocidade de cruzeiro, que daí não precisa mais daquela potência toda, o que vai acontecer? O motor tem que entrar em ação, tá? O motor tem que entrar em ação para quê? Para acionar o Westgate e fazer com que essa pressão diminua. Essa pressão ela tem que diminuir, porque se não existe a necessidade da pressão, ela tem que cair. E aí tá aqui, gente, ó. Comando de alívio imediato. Então, bem aqui, ó, eu tenho um comando de alívio imediato. O que significa esse comando de alívio imediato? Significa que a minha pressão, ela ainda está com, até passou, está com 3,09, tá? Só que o meu motor já entrou em ação. Então, observem o seguinte. Aqui, ó, onde é que está o PWM? E aqui, onde é que está? Aqui tem um positivo, aqui eu tenho um PWM. No de baixo, eles mudam de figura. Aqui eu vou ter PWM e aqui eu vou ter um positivo, tá? Por quê? Porque eu preciso de uma atuação imediata do motor. E quando eu tiver essa atuação, o meu sinal que estava lá com 3,5 volts, que é o sinal da haste, ele já caiu para 1 volt. Por quê? Porque ela aliviou. Só que não aliviou ainda o quê? A pressão. Porque isso aqui está acontecendo em segundos. Só que já ela vai cair. Eu vou mostrar isso lá no New, para vocês verem. Vamos vir aqui. Quer ver? Essa parte é muito legal. Ó, vamos buscar aqui o momento que ele alivia. Aqui, ó. É tão rápido, gente, que é difícil até de... Aqui, ó. Aqui ele está em sinal de alívio, ó. 0,93. PWM aqui, positivo aqui. Aqui ele ainda está... Ó, já está baixando, na verdade, né? Está com 2,4. Se eu vir um pouco mais para cá, ó, eu vou conseguir pegar aqui uns 3 volts, ó, 2,4, 0,5, 0,6, olha lá, ó, 0,7, 0,9, 3 volts. Ó. Então aqui 3 volts, aqui 1, só que já tem o comando para diminuir. Tá, gente? Isso aqui eu tô 2,5 milissegundos, é muito rápido, tá? É muito, muito, muito rápido. Para vocês terem uma noção, cada quadrinho desse aqui, ó, cada quadrinho desse aqui, que passa aqui esse sinal, ó, esse sinalzinho aqui que aconteceu aqui,
ele está acontecendo aqui em 400 vezes por segundo. Então é muito rápido o que passa aqui dentro de cada quadrante. Por isso que a gente consegue fazer essas análises, nós conseguimos entender como que funciona. Não é que não é na hora, mas é muito rápido. Mas vamos lá. Aí, gente, conforme ele vai vindo, conforme vai passando o tempo, o que você vai ver? Ó, teve o sinal aqui para aliviar, teve a mudança de comportamento do PWM, já vimos que aconteceu a atuação. Então imagina assim, se isso aqui inverte, como inverteu, e não tiver uma atuação do 3,5 para o 1, significa que o Westgate não está funcionando. Tá? E se ele abaixou aqui, e aqui estava com pressão, nos próximos momentos, essa pressão ela tem que cair. Tá? Porque ela está com 3, ela tem que cair para o estado dela normal, que acho que é 1.3, né? 1.2. Vamos ver? Vamos vir para frente. Olha lá, olha ela caindo lá, ó. Caindo, 2.1, ó, 2, 1.9, 1.8, 7, e tá caindo. 1.6, aqui é meio lento, aqui com 1.5, 1.4, tá caindo. 1.4, lá, tá lá. Ô, gente, eu tô aqui, lembra que eu falei pra vocês que eu ligo a internet e o pessoal começa a falar comigo, ó? Cadê aqui o rapaz, aqui o meu amigo Gustavo Serra. Olha lá, Gustavo, ó. Nosso engenheiro. Ele é de Porto Alegre. Ele tá me chamando aqui que ele tá mandando uma atualização do NIL, gente, que vai ficar muito legal, que muita gente estava pedindo. Aí ele acabou de terminar, e aí eu vou vir aqui e eu vou instalar. Se funcionar, em mais uns dias a gente vai soltar. Mas eu não vou falar para você o que é essa nova versão, porque eu tenho que testar ainda, ver se ela está funcionando. Eu não vou falar porque é um segredo de estado, eu não posso falar que essa função matemática está saindo. Tá? Então, segura, vamos que vamos. Valeu, Gustavão. Vou fechar aqui. Então, pessoal, ó, onde é que ela caiu já? Ó, caiu para 1.4, e conforme vai acontecendo, ela vai caindo mais ainda. 1.3, 1.2... Olha lá, aqui é o sistema, é o estado normal dela, que a turbina não está tendo força, que a turbina não está jogando pressão ali, tá? Por quê? Porque não precisa, né? Não precisa. Então, num estado que não precisa, o que acontece? Nós temos 1.2 de pressão na turbina, no sensor do turbo, 3.5 na Westgate, tá? Nada está acontecendo. E se fosse ao contrário, com pressão, o que aconteceria? Aqui estaria com 3 volts, como nós vimos agora há pouco, e aqui estaria com 1.5, 1.4, né? Mais ou menos isso, tá? Então aqui a gente consegue medir a eficiência da turbina. Então nós aprendemos a medir a eficiência da turbina, você pode fazer isso em tudo quanto é carro turbo que aparecer aí, para você saber quanto que ele tem que chegar, e aqui nós temos o ponto, né, de acionamento da Westgate através do seu sensor. Então você sabe quando ela está atuando e quando ela não está atuando. Aí você fala assim, mas Celso, como que isso acontece? Gente, isso acontece por causa do PWM, que é o PWM que está aqui, ó, tá? Então observem o seguinte, aqui, ó, vamos colocar aqui mesmo, né? Aqui eu tenho um positivo, ó, quem não assistiu o aulão 1, 2, 3, 4, eu falo bastante de PWM, tá? Então assim, ó, aqui no 1, no pino A, no canal A, que está ligado lá no motor, eu tenho 14 volts, eu tenho um positivo. E no pino B, eu tenho um PWM. Mas o que é esse PWM? Esse PWM é o quê? É uma grande parte dele sendo atuante, sendo positivo, e uma pequenina parte sendo negativa. Então, se eu tenho positivo com muito positivo, o que vai acontecer? Eu não vou ter atuação nenhuma. Se você tem uma lâmpada, você vai lá e enfia 2 positivos nela, ela vai funcionar? Ela não vai funcionar. Certo? Ela não funciona. Ela precisa de quê? Ela precisa do negativo. Então esse negativo que está chegando aqui, ele é muito pequenininho. Então não consegue ainda atuar a nossa Westgate. Tá? Mas, observem o seguinte. Vou colocar aqui essa faixa que acho que fica mais fácil. Ó, então aqui eu estou sem atuação, onde é que está aqui, ó, positivo, e aqui está no positivo também,
tá? Nosso PWM. Agora, aqui, ó, comando de alívio imediato. O que aconteceu? Inverteu as coisas. Esse positivo agora, ele está aqui em cima 100%, e aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho um negativo vindo aqui, ó, tá? Um negativo vindo aqui, só que ele se inverteu, fazendo com que existisse o quê? Um alívio imediato. Em algum momento aqui, gente, nós tivemos uma boa parte negativa aqui embaixo, tá? E quando aparece essa boa parte negativa aqui embaixo, esse sinal aqui, ele cai aqui, tá? Inclusive, vamos buscar ele aqui. Vamos buscar ele aqui. Bem no momento em que ele alivia... Onde é que tá aqui? Aqui, gente. Aqui, ó. Opa. Aqui, pessoal, ó. Então, observem aqui, ó. Aqui eu tenho um positivo. E aqui, ó, tá vendo o tamanho da atuação do negativo, ó? Atuou. E quando ele atuou, ele já conseguiu fazer com que a Westgate voltasse para o seu estado de fechamento para que ele possa voltar ao seu estado normal e tirar a pressão, né? Que é um alívio imediato. Então, esse controle do PWM, nesse caso, ele é feito em duas situações. Tanto em um positivo, tanto num sinal de atuação, quanto no outro sinal de atuação. Vamos voltar aqui agora pro... Ah, Celso, mas eu não entendi muito bem esse negócio desse PWM. Vamos vir aqui, gente, ó. Ó, que sinal é esse? Gente, esse aqui é um sinal positivo, ó, 12 volts, tá? Mas ele pode ser um PWM também. Um PWM do quê? Um PWM de 100% de DUT, tá? Aqui não vai dar para ver com a câmera aqui direito, mas tem 100% de DUT aqui. DUT Cycle, que é o ciclo de trabalho. Aqui, eu já tenho 90% de DUT. O que significa? Significa que em uma onda, como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho 90% positivo e 10% negativo. Então eu tenho, tá aqui também, ó, 90%. 90% de DUT Cycle, tá? Então, dependendo do que você estiver atuando, se você tiver, você vai ter dois pinos. Se um for um negativo e o outro for um DUT de 90, você vai estar com essa lâmpada, ou com esse motor, ou com esse atuador, quase no 100%. Agora, se esse aqui for um positivo, aí você não tem nem atuação, só com 10% de negativo, ok? Depois, 50%, ó, 50%. 50% de DUT, eu tenho o quê? Eu tenho metade positivo e metade negativo. Então aqui, em qualquer tipo de atuação, tanto o outro pino sendo positivo só ou sendo só negativo, você vai ter uma atuação de 50% desse motor, desse componente que você tem. Ele vai funcionar 50% da sua atuação. Mostrando aqui pelo DUT Cycle. E depois ao contrário, onde eu tenho somente 10% de DUT positivo, apenas 10% de DUT positivo, mas uma grande parte de DUT negativo. Quando isso acontece, gente, que eu tenho uma grande parte de DUT negativo, esse outro pino aqui, se ele for um positivo, você vai ter uma atuação. Agora, se ele for outro negativo, você não vai ter atuação, tá? Então, o PWM, ele se comporta dessa forma. Ah, Celso, mas eu não entendi muito bem essa parte do PWM. Façam as outras aulas que eu falo bastante de PWM, tá? Como eu disse, essa aqui é uma sequência das outras. E encerrou a nossa apresentação. Pessoal, essa aula ficou meio comprida, né? 1h50, olha aí, gente, você viu? Gente, obrigado pela paciência de vocês, espero que vocês tenham aprendido, espero ter ajudado. E se você não entendeu essa aula, assiste de novo, que você vai entender e isso vai entrar na sua cabeça, beleza? Compartilha com os amigos e escreve aqui no comentário se você gostou, se você não gostou. E eu vou pedir uma outra coisa.
Quando você estiver assistindo, para ajudar a mecânica avançada, tira uma fotinha e posta no Instagram, lá no @mecânicaavançadaoficial, né? Tira foto, coloca no seu stories que você está aprendendo, compartilha com a gente que a gente vai compartilhar aqui nos nossos stories também. Beleza, gente? Um abraço e até a aula 8. Ali, pendurado. Dá o play aí, ó. Tá funcionando. Vou dar o stop. Agora eu vou fechar aqui. Ô, amigão, eu precisava sair com esse carro aqui, hein? Entra lá, eu sei que vai dirigir, pode entrar lá. Vini vai ser o nosso videomaker, não enfia esse dedo aí na frente da câmera, porque tá gravando, viu, tio? Como é que abre essas portas aqui? Eu não sei abrir, não. Abre. Entra aí. Vai do outro lado, vai do outro lado. Tanto faz. Tem uma Tem uma cadeirinha de cadeira. criança ali, não entra. Se prendeu bem o Nil ali, né? Não vai que ele cai no meio do caminho. Eu amarrei. Vou abrir aqui o World Share. Vamos naquela avenida do Munique lá. Pode ir, né? Conhecendo Maringá, os passarinhos. Vinícius, não filma minha careca, hein? Difícil, né? Sacanagem, viu? Alarminho tocando, pra variar. Será que é esse o alarme que incomoda muito? Rapaz, eu vou falar pra você que tem uma coisa que eu tenho raiva de alarme de casa disparado e fica a noite inteira disparado. É de ferrar com tudo, né, Rafa? Ah, nem me fala. Meu Deus do céu. O alarme dispara, o ladrão corre até alguém chegar, o cara já sumiu. Dá vontade de matar. Pode parar aqui mesmo no comecinho, Rafa. Nós já vamos começar a fazer o trabalho. Vamos pôr pra gravar aqui a tela, que até agora não tá gravando. Preparado, Vini, pra cadeira elétrica? Alô! Pronto. 3, 2, 1. Gravando, calma. Vamos ligar o Neo aqui, ver se tá funcionando tudo bonitinho. Dar o play aqui. Ó, todo mundo bonitinho ali, Rafa. Opa, só porque eu falei ele perdeu a comunicação. Não, deu aqui de novo. Ó, tudo lindo. Então, Rafa, aqui é o seguinte. Vamos andar normal, você só dá uma esticada para poder a turbina entrar em movimento aí. Não precisa correr muito não, né? Só chegar nos 180, não, mentira, nos 80. Só pra gente ver a movimentação dos sinais, ok? E depois nós vamos estudar esses sinais. Quando você muda de marcha a gente já consegue ver alguma diferença. Opa! O negócio ficou animado aqui agora. Ah, pode parar. Esqueci de um detalhe. Vamos na subida, pode ir. Na subida a gente coloca. Eu tenho que filmar o velocímetro e o... Pode ir mais pra baixo. Eu tenho que filmar o velocímetro e o... Conta-giro. Arrancou. Vamos que vamos. Acho que você vai conseguir pegar um gás na subida mesmo, né? Aqui dá também. Que é complicado. Aqui, ó.
agora. Vamos lá. Acelera. Pode ir? Vou acelerar. Vamos trocar de marcha, se quiser. Dá uma freadinha agora. Aí pode acelerar de novo, se quiser. Ó. Pode acelerar de novo, se quiser. Agora a patrulha dos caras tá aqui. Vou virar Não pegar conhece ainda desse- nada, não. Você é Zé Ruela. Conheço.